Bom pessoal, bom dia, bom dia, ó. Boa tarde. Tudo beleza? Tarde. Dando aula a manhã inteira, acostumado a falar bom dia de tarde, sai no automático. Pessoal, deixa eu falar com vocês um negócio. A gente tem que fazer um trabalho valendo 5 pontos. Eu vou fazer esse trabalho com vocês em forma de questionário. Beleza? Perfeito. O questionário fica mais rápido, não toma muito tempo. Então, hoje ou amanhã, tá? Na hora que tiver mais com tempo aqui, eu vou postar um questionáriozinho de 5 questões lá na plataforma, tá? Pra responder até quinta-feira que vem, beleza? Jogo Doutor, rápido. vai ser para responder no caderno e mandar foto? Não, Ou o lá senhor... mesmo. Vou fazer o formulário lá. Tá bom, obrigada. Aí já fica mais ligeiro o negócio. É mais rápido. Pessoal, vamos lá então. Hoje, um dos temas que ainda ficou faltando são os fenômenos tromboembólicos. Questão da tromboembolia. Então a gente vai ver essa parte da tromboembolia e também os tipos de tromboembolia. Qualquer coisa vocês podem estar me interrompendo aí. Só abrir para gravar a aba aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente vai ver algumas generalidades, né? Características clínicas e patológicas da embolia pulmonar. Embolia pulmonar, um fenômeno aí que está meio em evidência ultimamente por causa do Covid também, que provoca esses fenômenos tromboembólicos, né? E nós temos aí a maior parte desses episódios embólicos, né, da tromboembolia pulmonar, desses êmbolos, ainda mais quando eu falo de êmbolo pequeno, né? Esses êmbolos são pequenos ali em torno, falando de uma estatística geral, em torno de 60 a 80%, né? E muitas vezes eles não provocam manifestações clínicas consideráveis, né? Aquele fenômeno tromboembólico que muitas vezes ele se resolve sozinho. Mas a gente fala, depende do tamanho, né? Se o êmbolo for maior e obstruir uma artéria fundamental ou uma própria artéria do pulmão, né? Pode ocasionar para aquele paciente alguns fenômenos como morte súbita, insuficiência cardíaca direita, né? O próprio colapso cardiovascular também entra aqui nessa estatística. E esse colapso cardiovascular, o paciente cursa com aquele clássico choque, né? O estado de choque, o choque cardiogênico, né? Vai depender da clínica que o paciente fazer. E a obstrução embólica de artérias de médio calibre, né, pode produzir hemorragias pulmonares, né? Mas é normal, geralmente não produz infarto. Porque esse sangue tende a ser recebido através da circulação bronquial, beleza?
Não tende a fazer infarto essas obstruções embólicas nas artérias de médio calibre. Já esses fenômenos embólicos nas ramas arteriolares, né? Eu já estou falando de microvasculatura, podem causar infarto, podem causar regiões de infarto, né? Áreas de isquemia, se essa isquemia ser considerável, tá? Já a aparição de múltiplas embolias, de múltiplos êmbolos, pode ocasionar hipertensão pulmonar e insuficiência ventricular direita. Grava bem essa clínica aí mais pra frente pra gente entender. Raras as vezes, quando você tem um defeito do tabique ao nível do coração, que é aquela comunicação interauricular ou interventricular, esse êmbolo pode alcançar as cavidades esquerdas. E aí faz uma embolia paradóxica, uma embolia paradoxal. Beleza? Por quê? Porque geralmente o êmbolo tende a se formar um fenômeno tromboembólico, assim, devido a uma estase circulatória, tende a se formar na vasculatura venosa, né? Vasculatura, vasos em que o sangue corre mais devagar, que o sangue circula, flui mais devagar, são mais suscetíveis à formação de trombo. Beleza? Fenômeno anatomopatológico lá, devido à exposição ao fibrinogênio e tal. Então, toda circulação que ela é mais extasiada, você tem a aparição mais frequente de fenômenos tromboembólicos. Então, o que a gente pode citar? Que para esse êmbolo parar na corrente sanguínea arterial, tem que ter havido alguma disfunção em algum lugar para esse êmbolo pular da circulação venosa para a circulação arterial. E uma das portas é o defeito, um defeito de comunicação interauricular ou interventricular, lá dentro da câmara mesmo, quando é aquele defeito de septo, né? Defeito no tabique, esse êmbolo vai mudar de circulação dentro da câmara, né? Geralmente esse fenômeno embólico ele consegue às vezes se resolver sozinho, é um fenômeno autolimitado, então ele faz a manifestação clínica dele e já a clínica melhora e beleza, né? Mas tudo depende, porque há um fator predisponente subjacente. Um êmbolo inócuo pequeno pode preceder a um êmbolo maior. Ou seja, se houve um êmbolo pequeno obstruindo uma arteríola, um vaso de pequeno calibre, é normal você esperar que pode estar vindo um êmbolo maior por trás. Porque pode ser que um êmbolo grande se dissolva ou desprenda algum pedaço dele e vá para a circulação afora aí, tá? E nada impeça com que esse êmbolo grande também se solte e venha rodando ali, beleza? Essa vasculatura tende a se contrair e aí começa a atividade fibrinolítica endógena para tentar produzir a lise desse trombo, tentar fazer a destruição total desse trombo, certo? E a tromboembolia sistêmica, o próprio nome já me diz, já me refere, sistêmica é quando eu tenho vários fragmentos, quando eu tenho vários êmbolos viajando na circulação, beleza? Geralmente, na maior parte desses êmbolos que são sistêmicos, essa tromboembolia sistêmica, cerca de 80% deles têm origem intracardíaca, que são aqueles trombos murais, igual a gente viu na insuficiência cardíaca, no paciente que passa por uma crise ali, por uma fibrilação atrial, né? O paciente que passa por fibrilação atrial, muitas vezes depois de sofrer cardioversão, esse paciente pode cursar com algum fenômeno tromboembólico, beleza?
Então você tem essa maior parte originada na origem intracardíaca, né, como os trombos murais, e dos 2/3, né, desse valor todo se associam a infartos da parede do ventrículo esquerdo. E mais ou menos 25% para menos vem oriundo de uma dilatação da aurícula esquerda. Beleza? Então, a maior parte desses trombos, quando eu falo de origem mural, podem vir ali do coração esquerdo, né? Da parte esquerda do coração. Tá? Doutor, como que eu sei que ele é intramural? Não tem como saber. Você presume pela clínica do paciente, pelo que o paciente apresentou. O paciente cursou com fenômeno tromboembólico depois de fibrilar. Opa, então esse trombo veio lá de dentro do coração, tá bom? É suscetível pela clínica mesmo. Não tem um exame que você vai fazer e vai enxergar esse trombo lá dentro da câmara. Os demais casos se devem a aneurismas de aorta. O aneurisma de aorta também pode provocar esses trombos. Trombos sob placas, né, de ateroscleroses ulceradas. São placas de ateroma que foram ulceradas ali por algum motivo durante a circulação, durante um episódio hipertensivo, uma crise hipertensiva, lesionou uma placa de ateroma daquela, por vegetações valvulares fragmentadas, ou no próprio sistema venoso, né? E aproximadamente 10 a 15% dessas embolias tem, quando eu falo ainda de sistêmica, tá, gente? Tem origem desconhecida. Tem uma origem aí idiopática, sem causa aparente. Lugares frequentes de embolização arteriolar. Lembra que eu falei para vocês? Onde está mais extasiado, onde o sangue flui mais devagar, tem uma predisposição maior à formação de trombos, né? A estatística maior ali, a estatística é maior ali. Ou seja, onde mais faz trombo? Extremidades inferiores, membros inferiores, pernas. Então você vê um maior acometimento tromboembólico tendo origem nos membros inferiores. Apenas 10% vai ali no sistema nervoso central e depois o restante ali intestino, rim e baço, né? São menos frequentes. E as consequências da embolização vai depender do calibre do vaso, certo? Vai depender do risco colateral, da vulnerabilidade do tecido afetado. Ou seja, se eu tenho um vaso, igual a gente viu na aula de AVC, um vaso cerebral, ou uma afetação, um exemplo de carótida, afetação carotídea, que está prejudicando, lógico, o cérebro é mais sensível à hipóxia. O cérebro é mais sensível à hipóxia do que do que o rim. Beleza? É frequente que os êmbolos arteriais fiquem alojados nas artérias terminais e provoquem infarto. Doutor, por que na artéria terminal? É questão do próprio estreitamento de calibre do vaso, o afunilamento do calibre do vaso. Tá? Então, se o vaso é calibroso, se o vaso tem um grosso calibre, o êmbolo vai e corre solto ali dentro. Não vai enroscar em nada. Ele vai parar onde o vaso começar a funilar e não caber ele mais. Como se fosse uma rolha mesmo. Certo? E aí nós partimos para os êmbolos, para os tipos de êmbolo, né? No caso, nós temos embolia gordurosa, né? Que é embolia por trombo de gordura, embolia do líquido amniótico. Essa embolia grassa, né? Essa embolia por trombo de gordura,
ela pode vir ali por um exemplo, pós-fraturas de ossos longos. Especificamente falando aqui, fratura de fêmur, né? Porque aqui eu falo de embolia de gordura e de medula, tá bom? Então o paciente que teve um acidente automobilístico, teve fratura de fêmur, fratura de osso longo, há uma probabilidade considerável dele cursar com o fenômeno tromboembólico. E esse trombo pode ser de origem, a origem dele lá daquela fratura, medula. Estou falando de ossos longos. Doutor, quer dizer então que uma fratura no dedo pode fazer uma embolia gordurosa? Pode, tá bom? Vai depender do seu paciente, de como foi essa fratura, se chegou a ser uma fratura cominuta, completa, ou se foi só aquela fissura. Vai da cinemática também, se rompeu o vaso ali em volta ou não, beleza? Mas na medicina a gente fala, né? Nunca diga nunca e nunca diga sempre. Pode ser que o seu paciente que vítima de algum acidente automobilístico, ou queda de própria altura, queda de nível, sofra com fenômeno tromboembólico depois de algum tipo de fratura de osso longo, beleza? Outra situação, é comum esses trombos de gordura se desprenderem por aí depois de uma ressuscitação cardiopulmonar, né? Depois daquele paciente que passou ali às vezes por 15 minutos, 20 minutos de compressões torácicas, cursar com um evento tromboembólico assim, você já sabe que a probabilidade desse evento, desse êmbolo ser um êmbolo de gordura, é bem maior. Características, o que o paciente pode te apresentar? O clássico, né? Insuficiência pulmonar, o exentema petequial, o paciente começa todo avermelhado, e por último sintomas neurológicos, né? Uma minoria desses pacientes desenvolvem, né, essa síndrome da embolia gordurosa sintomática. A minoria, tá? Mas quais são os sinais e sintomas? Geralmente eles se apresentam entre 1 a 3 dias depois que houve aquela lesão e esse êmbolo caiu na corrente sanguínea e começou a viajar. Então você tem uma aparição súbita, grava bem, aparição súbita, tá bom? A tromboembolia pulmonar aparece de forma súbita. O paciente começa com um sintoma de dispneia, de falta de ar, aquela falta de ar exacerbada, exagerada. O paciente está taquicárdico, o paciente está taquipneico, o paciente tem uma frequência respiratória aumentada e o paciente apresenta uma irritabilidade fora do normal devido à própria sintomatologia neurológica e também pela dispneia, beleza? Essa taquipneia e essa irritabilidade pode cursar com mais outros dois fatores, que é o próprio delírio, né, devido à hipoxigenação cerebral, e por último a morte do paciente, uma parada cardiorrespiratória, secundariamente a uma hipóxia. E qual é a patogenia disso daí? Depende se foi por obstrução mecânica e depende das lesões bioquímicas lá, né? Vai depender do êmbolo obstruir qual vaso, né? E aí entra naquele fenômeno que a gente vê lá na anatomia patológica lá atrás, tá bom? Então você tem esse microêmbolo obstruindo a microvasculatura e de forma direta isso daí ativa a agregação plaquetária. Então o que acontece? Tampou ali já. Você começa a ter uma agregação plaquetária, vai começar a agregar plaqueta também. Começou a agregar plaqueta também, você vai começar um agravamento dessa lesão, porque vai ter uma liberação de ácidos graxos, que vai provocar a lesão tóxica no endotélio local. Quando eu tenho esse endotélio exposto, eu começo a ter mais recrutamento ali, ativação de fibrinogênio, igual na anatomia patológica que a gente viu.
eu começo a ter o quê? Ativação de plaquetas e o rodeamento de granulócitos, que acaba de completar o dano vascular, né? E aí, para demonstrar a presença de microêmbolos de gordura ou de microglóbulos de gordura, é aquela situação que a gente faz os cortes congelados e tinções. São as lâminas. Beleza? Falei da embolia por trombo de gordura. Vou falar da embolia de líquido amniótico agora. É pouco comum. Beleza? Mas acaba que é uma complicação grave do parto e também no pós-parto imediato. É raro, em torno de uma paciente a cada 40 mil pacientes sofrem com isso. E quando essa paciente chega a apresentar essa patologia, você tem uma alta porcentagem de mortalidade, 80% de mortalidade, tá? Desses que escaparam aí, 85% fica com algum tipo de sequela, fica com algum transtorno. E a mesma coisa, a paciente começa a cursar com uma dispneia intensa de caráter súbito, aquela falta de ar, e ela começa a ficar cianótica. Porque aqui eu já estou falando de uma embolia sistêmica também. Por último, o paciente começa a cursar com choque hipotensivo, né? O paciente começa a cursar com uma síndrome de choque, porque a pressão começa a cair. Por último, as afetações neurológicas como convulsões e coma. Cuidado que isso daqui, para não confundir essas convulsões na paciente do pós-parto, cuidado para não confundir com eclâmpsia puerperal, tá bom? Que é uma patologia obstétrica que a paciente cursa com esse quadro convulsivo, né, no pós-parto. Beleza? Cuidado para não confundir. Se o paciente sobrevive a essa crise inicial, que é aquela dispneia, a cianose, né, o choque hipotensivo, pode ser que a paciente depois apresente edema pulmonar, porque vai começar a extasiar também a circulação pulmonar. Então, começa a aparição de edema pulmonar. E também cursa com CID, porque houve a liberação de como teve o contato, houve líquido amniótico correndo na circulação sanguínea, você começa a ter a liberação de substâncias trombogênicas do próprio líquido amniótico. Então a paciente começa a cursar com coagulação intravascular disseminada. É trombo para tudo quanto é lado. Beleza? Por isso que a mortalidade aqui é alta. É uma clínica terrível. Causas, né? Entra líquido amniótico na circulação através de um desgarro da membrana placentária ou da ruptura da veia uterina, né? Vai cair líquido amniótico lá, o líquido amniótico vai liberar essas substâncias trombogênicas. Então, você começa a ter uma coagulação intravascular disseminada e pela coagulação intravascular disseminada, você começa a ter um edema pulmonar instaurado nessa paciente, um edema agudo de pulmão, porque você começa a ter dano alveolar difuso. Beleza? Ou seja, você começa a ter também trombos de fibrina
a nível sistêmico. Então é um quadro que tende a vir como um movimento cascata, tá? Uma coisa vai puxando outra, que vai piorando a clínica do paciente. Outro tipo de embolia é a embolia gaseosa, ou embolia gasosa, você vai ver aqui no Brasil, que é a própria bolha de gás dentro da circulação, certo? Ou seja, essas bolhas de gás, elas tendem a formar umas massas espumosas no fluxo vascular e começa a produzir lesão isquêmica distal, né? O volume muito pequeno de ar preso dentro da artéria coronária durante a cirurgia de derivação ou introduzido na circulação cerebral por realizar uma neurocirurgia com o paciente pode ocluir o fluxo sanguíneo e cursar com consequências fulminantes. Beleza? E aqui a gente fala da embolia gasosa dentro da enfermidade de descompressão ou síndrome de descompressão. É aquela clássica patologia que cursa o mergulhador que está submerso, né, a determinada profundidade e sobe muito rápido. Então você tem uma redução súbita da pressão atmosférica, da pressão atmosférica sobre o corpo desse paciente, sobre o corpo desse indivíduo, né? Então você tem profissionais da pesca, trabalhadores subaquáticos. Quem são esses trabalhadores subaquáticos? Aquele pessoal que solda a tubulação de plataforma de petróleo, aquele pessoal que faz reparo no fundo de casco de navio, tá? O próprio pescador mesmo. Ou as próprias pessoas que estão dentro de um avião não pressurizado. Beleza? O próprio avião não pressurizado, ele acaba sendo uma porta para essa enfermidade de descompressão também. Para vocês terem uma ideia como funciona essa diminuição da pressão atmosférica, como ela é considerável, quando você vai fazer uma remoção aérea de algum paciente e esse paciente está entubado, você tem o cuff, né, que é aquele balonete de ar que infla para fazer a vedação traqueal. Pra você ter uma ideia, esse cuff ele tem que ser substituído, o seu conteúdo, de ar para água destilada antes de subir esse paciente no avião não pressurizado. Porque ao diminuir a pressão atmosférica, o que acontece? Há uma expansão dessa capacidade total de volume de ar. É aquela de você abrir um salgadinho dentro do avião. O salgadinho chega lá em cima, o salgadinho tá gordo. Por exemplo, estourar o pacote de salgadinho. É a mesma coisa. Então todo o tubo que tá dentro do paciente com vedação de cuff por ar tem que ser substituído por água destilada, por soro fisiológico. Se o meu paciente tem um trauma de tórax, eu tenho que drenar esse tórax. Ainda mais se for um pneumotórax aberto, né? Um pneumotórax ocasionado por um ferimento de arma de fogo, por uma facada, e tá aberto, eu tenho que fechar isso daí, eu tenho que pôr o dreno antes de subir esse paciente no avião, devido a essa diminuição da pressão atmosférica. Então vai expandir tudo isso daí. O paciente pode fazer um barotrauma lá em cima, tá? Quando se respira ar a pressão alta, por exemplo, quando o paciente está mergulhado, você tem uma maior dissolução de gás na corrente sanguínea. Quando você faz essa despressurização demasiada, e em alta velocidade, essa despressurização súbita, esse nitrogênio que está solto na corrente sanguínea, esse nitrogênio que está ali dissolvido na corrente sanguínea, ele vai ficar solto.
Beleza? Ele vai ficar solto nos tecidos, vai ficar solto no sangue. Tá? Ele não incorpora na própria circulação. Beleza? Então você tem uma rápida formação de bolhas de gás na circulação, né? Dentro do músculo, dentro da circulação. E o paciente começa a referir uma dor de trancamento. Tá? A nível pulmonar, a existência de bolhas de ar nos vasos provoca edema, hemorragias e atelectasias, né? Essas atelectasias podem ser tanto focais ou o próprio enfisema, pega o aparelho todo, tá? Então o paciente começa a cursar com insuficiência respiratória aguda e até asfixia. A presença de embolias gasosas dentro do sistema esquelético produz múltiplos focos de necrose isquêmica que afetam sobretudo as cabeças femorais, a tíbia e os húmeros. Beleza? Enfermidade por descompressão aguda se trata colocando o indivíduo na câmara de alta pressão, famosa câmara hiperbárica. Tá? Então todo paciente que você vê que cursa com essa patologia, observa que ele vai para a câmara hiperbárica. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? De boa, né? Pessoal, então a gente vai ficar por aqui até hoje com essa parte de tromboembolia. Para a próxima aula a gente pegar a parte de infarto e eu quero ver se eu passo o protocolo já para vocês de parada cardiorrespiratória. Beleza? Só para reforçar, vou postar o questionário entre hoje e amanhã por aí lá, tá? Trabalho valendo 5 pontos, vai ficar disponível até na quinta-feira que vem. Tá? Aviso o pessoal aí que não está na aula. Valeu, gente! Bom fim de semana para vocês, bons estudos, bom trabalho. Qualquer coisa estou à disposição. Valeu!